Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso, que esta semana está a gravar à distância, diretamente de Paris. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E esta semana temos três temas. O segundo e o terceiro meio que se juntam. O primeiro é porque é sobre a burca. Porque tivemos a burca e o niqab. Porque tivemos do nada um projeto de lei apresentado pela bancada parlamentar do Chega sobre as caras que são tapadas na rua. Evidentemente não falaram da burca ou do niqab, mas para proibir qualquer tipo de tecido que cubra a cara, e as bancadas da IEL e do PSD votaram a favor. Neste momento há várias dúvidas de constitucionalidade do projeto de lei que estão a ser levantadas, e eu gostava de perguntar, Leonor, qual é que é a tua perspectiva sobre isto, sendo que não estamos só a falar do niqab e da burca, evidentemente, mas sobretudo do niqab e da burca. O Chega, tiveste vários deputados do Chega, inclusivamente o Pedro Frazão, a publicar imagens não só do niqab e de uma burca, mas também dos lenços da Palestina, a dizer agora sim não vão conseguir andar na rua. Mas isto, ironicamente, também ameaça os grupos organizados mais ligados a uma direita radical, que também vão para as manifestações de cara tapada. Vai ser tudo ilegal. Queria saber como é que tu te posicionas em relação a esta nova lei e em relação a todo este debate, que evidentemente não aconteceu, porque ultrapassaram os passos todos, mas isto já começa a ser costume. Eu acho que primeiro são precisos alguns esclarecimentos um bocadinho pedagógicos e têm sido precisos ao longo deste debate sobre o que é uma burca e o que é um niqab e porque é que isso é diferente de um hijab, que é ou de um o que chador. E neste caso do hijab, que é o que usa a maior parte das mulheres muçulmanas na Europa e em geral. A burca é um véu integral que cobre todo o corpo e todo o rosto, com uma grelha de tecido à frente dos olhos para permitir que as mulheres vejam. O niqab é bastante parecido, mas normalmente é aberto e os olhos não têm essa grelha à frente. E a burca é tradicionalmente utilizada em países como o Afeganistão e o Paquistão. Não é um símbolo do Islão, nem uma coisa altamente disseminada por todo o mundo. Pelo contrário, o seu uso está muitas vezes relacionado com países em que existem estas ditaduras teocráticas em algumas regiões do mundo. O hijab, por outro lado, que é o mais comum e que tem sido frequentemente confundido, e esta coisa de dizer que estes são, ou seja, de achar que a burca são todos os lenços, ou esta desinformação que o Chega tem feito à volta de que todos os lenços são burcas, todas as mulheres muçulmanas de repente são um perigo à segurança, é importante ter, eu acho, uma abordagem um bocadinho explicativa sobre isto. O hijab, que é o mais comum entre as mulheres muçulmanas, é um lenço que cobre o cabelo, o pescoço e às vezes um bocadinho dos ombros, que é muito comum encontrarmos, e é não só um símbolo religioso, mas é também um símbolo de identidade e de pertença cultural de grande relevância. Pode e representou muitas vezes ao longo de um tempo um símbolo de resistência cultural contra a unificação ocidental dos rostos e das formas de vestir, e acho que pode ao mesmo tempo representar opressão ou emancipação. Há muitas mulheres feministas árabes e muçulmanas que escolhem usar o hijab como um símbolo de resistência contra esta ideia do humanitarismo ocidental, que muitas vezes disfarça neocolonialismo e esta ideia de que as mulheres muçulmanas precisam de ser salvas pela branquitude ocidental. E por isso acho que quando olhamos para isso é preciso ter várias nuances e perceber que, sobretudo, as mulheres muçulmanas são capazes de
de agência política. Eu acho que isso é uma coisa tão básica, mas que parece que é preciso agora repetir, e não precisam de ser salvas por ninguém, no sentido em que se alguém salva as mulheres, são elas próprias, nos seus contextos locais, nas suas comunidades, nos seus países, de acordo com as suas culturas, com as suas ideologias políticas, que decidem quais são as formas de emancipação e de luta que querem levar. Por isso, se eu por um lado sou contra qualquer país e qualquer governo que quer impor, como no Irão ou no Afeganistão, que quer impor às mulheres um certo vestuário, e no Afeganistão, aliás, até já aqui falámos, quer silenciar a voz das mulheres, mas se eu sou contra essa imposição de vestuário, sou também contra qualquer lei que queira despir as mulheres e obrigá-las, através da lei, a não usar um dado vestuário, neste caso a burca, por muito que eu pessoalmente possa olhar para a burca como um instrumento de opressão. A verdade é que acho que não tenho de ser eu, nem os legisladores homens brancos, a decidir sobre o que é que uma mulher veste ou deixa de vestir. E neste sentido, Portugal vem-se juntar já a um grupo de países europeus, como França, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, em que a burca já é proibida também, e o niqab, alegando estas ideias de segurança ou da necessidade de ver a cara de uma pessoa. Mas como já foi dito para algumas pessoas, a verdade é que em momentos e em controles de segurança, quando é preciso ver a cara de uma pessoa, como é o caso, por exemplo, no aeroporto, essas mulheres que muitas vezes escolhem usar no seu dia-a-dia a cara tapada já são obrigadas a, pelo menos no posto de controle de segurança, mostrarem a sua cara. Por isso, muitas destas preocupações inventadas sobre a falta de segurança, na verdade, como é de costume, como o Chega já nos acostuma, não tem nenhuma base na realidade. Pois também não há nenhuma estatística que diga que as mulheres de burca andam a cometer mais crimes porque têm a cara tapada, ou que pessoas de burca andam a cometer mais crimes. E acho que também há aqui outras duas questões que eu gostava um bocadinho de relevar sobre este assunto. Em primeiro lugar, dizer que eu não quero fugir ao assunto dizendo que isto é apenas um espantalho da extrema-direita e que as mulheres em Portugal enfrentam problemas muito maiores que estes, porque apesar disto ser verdade, não deixa de ser interessante discutir o assunto em si. E muitas vezes acho que é um assunto muito desafiante para o nosso prisma de feministas ocidentais e europeias e brancas que somos, e acho que é muito interessante nesse sentido, por exemplo, e deixo aqui já uma recomendação, o trabalho da Lila Abou-Lughod, que é uma antropóloga, que eu não concordo com tudo o que ela diz, mas eu acho que ela tem coisas muito interessantes escritas à volta desta ideia de Muslim women don't need saving, e que muitas vezes intervenções até militares ocidentais foram justificadas com a ideia de que era preciso salvar as mulheres muçulmanas em diferentes países, mas a verdade é que, e acho que esta ideia é fundamental, que as mulheres se salvam a si próprias se quiserem salvar-se a si próprias. E ao mesmo tempo, uma segunda coisa, eu acho que, e vou já terminar, eu acho que esta, porque até não, na verdade na segunda ronda tenho menos a dizer, eu acho que é também importante sublinhar que nós vivemos num mito de que no Ocidente há uma liberdade total dos nossos corpos, porque se é verdade que o Estado não nos impõe uma burca ou não nos impõe uma vestimenta específica, a verdade é que nós somos sujeitas à violência de outros tipos, à comodificação do corpo, à necessidade de o mostrar, mas se os mostrar demais é uma pessoa ordinária, se mostrar de menos é uma mulher frígida, se for demasiado magra é doente, se for demasiado gorda é desleixada, e acho que este escrutínio constante e esta violência configuram outro tipo de opressão das mulheres. E que seria interessante que as feministas entre si se compreendessem mais umas às outras, especialmente as feministas ocidentais pudessem compreender o feminismo no resto do mundo e articular estas várias formas de opressão para que as mulheres pelo mundo se possam libertar nos seus contextos locais. Adriana, eu não sei se tens uma posição muito firme sobre este assunto. Eu faço já um disclaimer que não tenho, depois vou falar mais sobre isso. Mas eu gostava de ouvir o que é que tu tens para dizer, sobretudo em relação a esta iniciativa que foi tomada pelo Chega, que foi acompanhada pelas bancadas da direita, com a abstenção do PAN, por exemplo, no Parlamento, mas com o voto contra de todas as bancadas à esquerda do PAN, na verdade, porque o PAN diz que está assim no meio. E não sei se tu achas que é uma discussão que é interessante para ter em Portugal. Sim, qual é que é a tua posição, se tens, sobre este assunto?
Bom, eu não vou falar sobre a questão de uma hiperfixação do feminismo ocidental e do complexo de Salvador do Ocidente, porque acho que a Leonor já explanou bem, acho que tu, Maria, vais falar sobre isso um bocadinho mais. Eu não tenho uma posição tão vincada sobre este tema, por várias razões. Ao contrário da Leonor, em algum aspecto discordo um bocadinho no que ela disse, no sentido em que se mulheres que usam e têm quase uma obrigação familiar, cultural, a utilizar este tipo de vestuária, que se devem poder e conseguem emancipar-se e devem poder emancipar-se, eu acho que em muitos aspectos não conseguem e há circunstâncias em que não conseguem. Eu acho que o Estado nestas coisas não deve ser neutro, no sentido em que, é por isto que eu acho, por exemplo, que lá porque uma família acha que o seu filho ou a sua filha na escola pública não deve ter uma aula de cidadania para debater questões porque são hiper-religiosos, não consideram que, por exemplo, educação sexual seja algo que devam falar, eu acho que a escola pública, neste caso, não deve ser neutra. Eu não tenho problema nenhum que o Estado diga que há um certo tipo de vestuário que, por princípio, não é de todo emancipador de mulheres e, pelo contrário, é muito castrador. Portanto, eu não tenho nenhum posicionamento fixado sobre isto e, sinceramente, não quero citar Pacheco Pereira, mas não tenho estudos suficientes para isto. Portanto, não, com toda a franqueza, não tenho uma posição muito forte. Tenho uma posição muito forte sobre este debate em Portugal, por várias questões. Primeiro, porque os projetos de leis não acontecem do ar. É importante ressalvar que eu acho que se PSD e CDS, a AD neste caso, Iniciativa Liberal, e as bancadas mais à direita, tirando o Chega, achassem que isto era um tema que valia a pena estar legislado, que não deviam tê-lo feito a partir de uma aprovação ou de uma abstenção, que neste caso foi uma aprovação de um projeto de lei do Chega. Portanto, que apresentasse o seu próprio projeto de lei se achavam que isto fosse uma matéria que valia a pena discutir. Não o fizeram e foram ao reboque de um projeto muitíssimo mal feito. Isto para mim é o ponto fulcral, que abre precedentes constitucionais aterradores. É importante deixar isto claro, também numa tónica de pedagogia, como a Leonor falou, que existem pareceres dados relativamente aos projetos de lei e, neste caso, o Conselho da Magistratura e a Ordem dos Advogados foi muito clara sobre este aspecto, dizendo que o projeto de lei está muitíssimo mal construído e que representa vários perigos a nível constitucional. Portanto, isto é o meu primeiro ponto. Nenhuma bancada séria deveria ter aprovado este projeto de lei. Se concordasse no seu espírito que apresentasse o seu próprio projeto de lei ou forçasse que descesse à especialidade, coisa que não aconteceu, mas acho que, acima de tudo, o mais ridículo disto não, vai descer à especialidade. Desculpa, Adriana, eu não quero estar a dizer uma coisa errada, mas desce sempre à especialidade. Eles podem apresentar alterações. Desce à especialidade, mas sim, podias ter dito sem votação, descer sem votação, descer à especialidade e depois só para não confundir, trabalhar. Mas só para não confundir as pessoas, ele vai sempre descer à especialidade. Exatamente, obrigada. Exatamente, sim. É um bom ponto, desce sempre à especialidade, mas é importante dizer, o meu ponto é que, na minha opinião, o que deveria ter sido feito pela parte das bancadas que queriam aprovar algo nesta matéria era, sem votação, o projeto descesse automaticamente à especialidade e fosse um projeto que depois acabasse até por ser adotado pelas bancadas da AD e até da Iniciativa Liberal, se assim considerassem. Eu acho que este momento em concreto não é despiciente, não acho todo que seja. Acho que foi muito aproveitado pelo Chega porque teve uma péssima votação nas autárquicas e quer começar a ter um debate diferente e quer mudar rapidamente a tónica. Acho que é 100% o valor ideológico e o pendor político que está a ser dado a este projeto de lei e eu sinceramente devo dizer isto com franqueza. Acho que qualquer português que na semana passada, ao fim do dia, ligasse as notícias depois de vir do trabalho e saber que em Portugal 1/3 das pessoas que são pobres são enquanto trabalham, estar a ver que se está a debater no Parlamento a questão das burcas é de rir. É o tipo de coisas que parece, é mesmo uma Assembleia da República que vive completamente alienada dos problemas gerais das pessoas. E eu sobre isto quero dizer também um tópico. De acordo. Eu vivo num bairro e numa zona que tem uma enorme presença de comunidades muçulmanas. E uma das razões, por exemplo, pelas quais eu não sou altamente dogmática neste ponto é saber que há países com maioria muçulmana, um destes, Marrocos, em que as burcas são proibidas e, portanto, nisto não sou dogmática relativamente a esse aspecto. O que eu sei é que nas comunidades muçulmanas e comunidades estas que, por acaso, são donos da frutaria onde eu vou, donos das mercearias onde eu vou, são pessoas com as quais eu me relaciono diariamente, não existe uma presença alargada do niqab e da burca em Portugal. É falso. Existe uma presença, sim, do hijab, em que várias jovens mulheres e até mulheres adultas utilizam numa questão cultural e religiosa, mas não vejo como sendo um problema fomentado em Portugal a questão da burca e do niqab. E por aí vou terminando dizendo exatamente isto. Isto
uma aprovação da direita deste tipo de projeto de lei e a maneira como foi feita a discussão na Assembleia da República comprova uma coisa. O Chega não tem a mesma capacidade ideológica que a extrema-direita tem, por exemplo, em França, em que isto é um debate que divide a sociedade. Não é um debate que divide a sociedade portuguesa. E como não é um debate que divide a sociedade portuguesa, muito me apoquenta e me preocupa quando nós falamos aqui muitas vezes, e a Maria falou disto N vezes, já escreveu artigos muito bons no Expresso sobre isto, sobre o Chega conseguir que o centro-direita democrático adote o tipo de ideologia e teologia da extrema-direita, é exatamente neste tipo de coisas que se vê. O que o centro-direita deveria ter feito, mais uma vez, era não ter entrado nesta narrativa, nesta linha absurda que o Chega fez, porque, mais uma vez, como a Leonor disse bem, não é como se em Portugal as mulheres vivessem livres de qualquer tipo de machismo e patriarcado, e não é como se isto fosse uma realidade só para as mulheres muçulmanas, porque não é. Eu concordo inteiramente com o que tu disseste agora. Agora, queria só, se calhar, dar uma perspectiva um bocado sobre o que é a burca, um pouco à semelhança do que a Leonor estava a dizer, mas dar um contexto um bocadinho mais nuanceado, porque reparem, quando as pessoas... A comunidade muçulmana em Portugal já vai dizer que a burca e o niqab não fazem parte da religião islâmica. Porquê que não fazem parte da religião islâmica? Quer dizer, fazer parte fazem, não são parte integrante. Não é como se nós estivéssemos, como se fossem num país de maioria muçulmana, por exemplo, estivessem a banir a cruz ao peito. Isso é diferente, porque isso está muito mais integrado, está muito mais sedimentado na cultura católica e cristã, do que uma outra coisa qualquer que tenha aparecido. É um bocado a mesma coisa. Não estamos a proibir o hijab. O hijab e o chador têm uma ligeira diferença. O chador não se vê mesmo de todo nada do cabelo. O hijab pode ver-se um bocadinho. O chador é um bocadinho mais, tapa um bocadinho mais. Essas duas vestimentas são muito mais comuns, mas brutalmente mais comuns do que o niqab e a burca, que são mais associados com movimentos mais extremistas, mais fundamentalistas islâmicos, mas que têm uma origem, inclusivamente, na Pérsia e no Afeganistão, à volta, não se sabe muito bem, mas à volta do século XVII começa a ser usado, à volta do século XIX começa a ser, entre as comunidades mais ricas, uma espécie de statement, por exemplo, no Egito, mas não agarra muito, ou seja, não é uma coisa que seja usada muito, assim, em massa, a não ser em sítios, como neste momento o Afeganistão, em que tu tens os talibã a tirarem todos e quaisquer direitos às mulheres, inclusivamente o direito de falarem em público. Portanto, as mulheres nem sequer têm voz, mas não têm voz não é sentido figurado, não têm mesmo. Em relação àquilo que a Adriana disse, é verdade que há vários países muçulmanos que já baniram a burca e o niqab e alegam, efetivamente, e eu não fiz o disclaimer que eu tenho uma posição muito nuanceada sobre isto e que não tenho uma posição fechada, já tinha feito. Mas na Argélia o governo em 2018 baniu os niqabs e as burcas para pessoas que estejam, para funcionários do Estado enquanto estejam a trabalhar. No Egito, o Egito é uma coisa muito interessante, eu já falei aqui várias vezes de um discurso que, por favor, vão ver do Nasser, do Gamal Abdel Nasser, que era o ditador do Egito na altura, que está a discursar contra a Irmandade Muçulmana, que está a ganhar força no Egito e, efetivamente, depois, enfim, uns grandes, largos anos depois, toma mesmo conta do Egito. Mas o Nasser era completamente oposto à Irmandade Muçulmana. Aliás, ele tinha uma ideia de um Estado secular, também, enfim, Guerra Fria, etc. Mas o Nasser diz uma coisa muito interessante num discurso que faz, que eu recomendo a toda a gente que vai ver, porque ele fala de uma conversa que teve com o chefe da Irmandade Muçulmana, em que o chefe da Irmandade Muçulmana lhe dizia que ele tinha que passar uma lei que obrigasse todas as mulheres a usar a tarha ou o hijab. A tarha é mesmo só um lenço por cima. E toda a gente se ri na plateia. Toda a gente. Isso é nos anos 60 no Egito. Toda a gente se ri na plateia. E ele ri-se também e diz: como é que queres que eu controle 10 milhões de mulheres? A tua filha estuda na faculdade de medicina e ela não usa tarha nem o hijab. E portanto, se não consegues controlar a tua filha e obrigá-la a usar, como é que queres que eu o obrigue? Toda a gente se riu.
E isto, para que é que eu estou a dizer isto? É para mostrar a mentalidade, ou seja, porque eu acho que nós às vezes exoticizamos um pouco os países árabes, a religião muçulmana é difícil de perceber, é distante da Europa, e nós, como europeus, tendemos a olhar, a alterizar completamente e a ter um olhar muito monolítico sobre estas culturas e sobre o que é que representa o niqab, o que é que representa a burca. São coisas muito complexas. Inclusivamente, a maior parte dos países muçulmanos já tiveram problemas com a burca ou com o niqab por razões também político-culturais. Não é? Até porque se isto começa na Pérsia e no Afeganistão, acho que se consegue mais ou menos perceber porquê. Outra questão. O véu a tapar a cara toda é uma coisa que é comum em todo o lado. Há 2000 anos na Grécia era comum as mulheres de Afrodite usarem o véu a tapar. Houve uma fotografia que andou a circular, que eu não sei se vocês viram, sobre os trajes tradicionais de mulheres algarvias em que estavam completamente tapadas com uma renda, vestidas de negro. Estas coisas não é pouco comum. Dizer de um lado que isto é representativo do Islão e usar isto como uma manobra que o Chega fez de ataque a estas minorias muçulmanas em Portugal é errado, e dizer, por outro lado, exoticizar e olhar para esta prática só como uma expressão da religião e dizer que as mulheres escolhem inteiramente, sempre são livres, e é inclusivamente um exemplo de emancipação feminina que elas escolham fazê-lo, também é errado. Também não está certo. O que estaria certo, e o que eu acho que faria sentido nesta discussão, seria chamarmos mulheres muçulmanas, ouvirmos as mulheres muçulmanas o que elas têm a dizer, lermos as mulheres muçulmanas. Há muitas feministas muçulmanas, eu inclusivamente, era a minha recomendação, mas eu vou fazer já agora porque acho que faz sentido. A Nawal El-Saadawi que é uma médica egípcia que inclusivamente sai do Egito, está lá na Primavera Árabe, tem uma coisa muito interessante escrita sobre as burcas e os niqabs em 95, em que ela goza com os feministas ocidentais que beijam uma miúda. Ela vê no Egito uma feminista ocidental a beijar uma miúda que está a usar o niqab e a dizer que isto era um exemplo de emancipação, e ainda bem que ela estava orgulhosa, e ela goza com aquilo, a dizer isto não é exemplo nenhum de emancipação. Ao mesmo tempo, nós não precisamos de salvação, e aí estou absolutamente de acordo com a Leonor. Esta ideia de que mesmo dentro do feminismo, acho que há que ter algum cuidado com isso, porque há uma espécie de feminismo branco, um tipo de feminismo, normalmente feministas brancas, que acham que vão ensinar e iluminar as mulheres noutras geografias. Exato. Ou com outras culturas. E isso é muito preocupante. Isso é muito... Qual é que é a solução então? Por isso é que eu estou a dizer que tenho uma posição bastante nuanceada sobre isto e não tenho uma posição fechada. É abrir o debate, é ouvir. Sobretudo, ouvir. Sobretudo, ler estas pessoas, ler estas mulheres, saber o que é que elas têm a dizer sobre isto. A posição delas é uma posição de experiência, portanto carrega um peso que a minha posição, por exemplo, em relação ao niqab ou à burca, nunca poderá ter, porque eu não nasci naquela cultura, eu não sei o que é que isso acarreta. E eu não posso dizer do alto da minha sobranceria ou que as mulheres muçulmanas estão a escolher usar todas o niqab e a burca, que são coisas que lhes tapam a cara porque querem. Não posso fazer isso. Também não posso dizer que é sempre uma opressão, independentemente do contexto, sem eu ouvir o que é que elas têm para dizer sobre isso. E, portanto, essa é a minha posição sobre isto. Agora, em relação ao Chega a ter... Eu já falei disto. Em relação ao Chega a ter trazido esta lei para discussão, isto é uma importação de guerras culturais por parte do Chega, não é a primeira vez. Eles estão a fazer uma coisa que sempre criticaram a esquerda de fazer. Não sei se têm razão ou não me interessa, mas odiavam que a esquerda fizesse, e agora estão a fazê-lo. Isto não é uma discussão. Em Portugal não era uma discussão até eu chego a trazer isto, e de repente agora estamos a falar dos niqabs e das burcas. Eu perguntei nas minhas redes se alguém tinha visto. Sinceramente, mesmo as pessoas que viram, acho que não é a maioria, mesmo as pessoas que viram tipo uma pessoa ou duas pessoas. Calma, isto é uma discussão que se deve ter em França e Inglaterra. Aqui faz um pouco sentido neste momento, principalmente da forma como é feita, que é uma forma a despachar só mesmo para justificar a exclusão ainda maior destas comunidades. E depois há outra, só uma coisa, só um parênteses, porque temos que passar para outro tema, mas só um parênteses. Há um argumento que eu ainda não consegui muito bem esquematizar na minha cabeça, ou seja, a responder-lhe, e acho que they got a point, que é: as mulheres que usam a burca ou o niqab, mesmo que estejam a ser oprimidas, e eu acredito que estão, eu sou contra, mas acho que temos que ouvir, mas pessoalmente sou contra, mas
as mulheres que estão a usá-lo, se não puderem sair à rua, vão ficar entaladas entre duas opressões, que é a opressão do Estado, que não as permite sair à rua, e a opressão em casa, que não as permite tirar o niqab ou a burca. Mas temos que passar para o próximo... Desculpa, deixa-me só dizer uma frase sobre isso, que acho que é mesmo muito relevante dizer isto, eu esqueci-me há pouco. Se a preocupação fulcral é que estas mulheres sejam forçadas a utilizá-lo, o que este projeto de lei faz é exatamente forçá-las a ficar em casa. Exatamente. Forçar alguém a usar o niqab ou um hijab é crime. Portanto, se cria que se esse é que é o foco e o problema, que se fizesse um projeto de lei novo em que fosse mais profundamente a conseguir fazer a verificação das mulheres que são forçadas a utilizar este tipo de vestuário. Não é proibi-la completamente de espaço público. Aliás, a inclusão social nunca passa por tu proibires necessariamente uma prática cultural ou a proibição não funciona. As proibições não funcionam. Não funcionam. Não, e na verdade já há um projeto de lei. Isto já está no nosso Código Penal. Portanto, fingir que isto havia um problema que agora é que vai ser resolvido, já existiu um mecanismo que, se não é eficaz, tem que se melhorar. Não é agora inventar-se um mecanismo legal que não vai ter esse efeito, ainda vai ter um efeito ainda mais subversivo. Eu sou muito avessa às proibições no geral. Mas sim, Leonor, ias dizer qualquer coisa? Não, era só isso sobre proibições. Há outra coisa, e isto aqui a Leonor vai gostar porque é um bocado jacobino, mas eu até gosto mais da sociedade francesa, em que é mesmo um Estado laico. Nós não somos laicos, mas é mesmo um Estado laico. E, por exemplo, se tu fores public servant, ou seja, se fores um trabalhador do Estado, não podes mesmo usar qualquer tipo de símbolo religioso. Portanto, imagina, pronto, se fores funcionária pública, vais para lá com uma cruz e eles dizem: minha amiga, tens de tirar. Mas eu acho isso mais justo. É mais justo. Se é para tirar todos os símbolos, se é para tirar símbolos religiosos, tiram-se todos, não se tiram só um. Aliás, mas isto é só para pessoas que trabalham para o Estado, ok? Claro. Não é tipo na rua, não podes usar na rua, mas se estás a representar o Estado, não és católica. Primeiro és funcionário público e depois és católica em casa. Mas temos que passar para a política nacional. Vou sair aqui da panca jacobina francesa e vou começar por ti, Adriana, para trocarmos as voltas. E nós já estamos a falar de presidenciais há meses, há um ano que nós já estamos a falar de presidenciais, e eu percebo que vocês já estejam fartos, daqui a nada já nem se lembram se votaram ou não, porque isto está insuportável e impossível, mas houve novos desenvolvimentos que são relevantes, não é? Acho que ninguém ficou muito surpreendido quando o PS decidiu que finalmente ia apoiar António José Seguro. Houve algumas surpresas com a forma como o PS disse que ia apoiar António José Seguro, que foi um bocado tipo, pronto, do mal ou menos, mas houve esses novos desenvolvimentos. António José Seguro já deu entrevistas, Marcos Mendes também deu uma entrevista esta semana. Parece estar a aquecer a corrida ou parece estar tudo igual, Adriana? Eu sinceramente não poderia estar mais aborrecida com este tema, ainda nem chegámos a dezembro. É uma coisa, este tema enfim, as presidenciais e os nossos ciclos constantes de eleições, até nós que temos parte da nossa área profissional focada neste tópico, eu própria preciso um bocadinho de descanso de eleições, porque isso já começa a ser mesmo demais. Nós saímos literalmente das autárquicas para debater as presidenciais de novo. E, portanto, antes tínhamos saído das legislativas. Legislativas, exato, extemporâneas. E não sabemos até, inclusive, vou-vos relembrar, que é para se assustarem já preventivamente, que, dependendo de quem é o Presidente da República, podemos ter ainda no próximo ano convocadas eleições legislativas de novo, se o Chega. Se o Chega. Tá bem. Se o Chega isso era o pesadelo do André Ventura. Depende do Presidente da República e depende de como correr a campanha André Ventura. Todos estão muito iguais a dizer que não vão usar a bomba atómica, não é? Tá, sim, mas como André Ventura diz que 3 vezes 0 é 3, portanto eu já acredito em tudo vindo daquela pessoa. Portanto, ou não acreditas em nada, também vai dar ao mesmo. Sim, que vai um bocadinho dar ao mesmo. Relativamente a António José Seguro, à entrevista que deu, não foi brilhante, nem foi má. É um bocadinho António José Seguro. É uma boa definição do candidato em si. Pronto, é a bolachinha de arroz que eu vos falei. Pronto, já no último episódio. É aquela bolachinha de arroz. Meu Deus. Sim, aquelas bolachas de arroz Adriana, para o vidro que tu comes. As metáforas com comer coisas e pessoas não funcionam. Tu estás sempre a dizer isso. Podem sempre pôr coisas na tua boca que tu se calhar não queres dizer. Completamente. Eu estou-me a referir à personalidade e agora? da pessoa. Não, olha, Maria, tu não conheces. Por favor, não tirem isto do contexto. Eu imploro aos nossos ouvintes para não tirarem isto do contexto. Vocês nem sabem o que é que nós falamos em privado. Pronto, eu sei que elas colaboram muito pouco comigo.
Por favor, Maria, não lances o pânico, se faz favor. Vou prosseguir. A entrevista foi morna, o apoio do Partido Socialista foi morno. Eu continuo a achar que neste momento, dado que António José Seguro está a tentar reunir inclusive os passistas chateados com Luís Marques Mendes. Já vimos, Gouveia Melo já fez isto com algumas pessoas do PSD, como Rui Rio e Isaltino, neste caso, que são dissidentes do PSD. Não gostam do PSD de Marques Mendes, e algumas destas pessoas, no outro lado agora, no caso fascistas, estão a apoiar António José Seguro. Eu acho sinceramente que neste momento um apoio do Partido Socialista só pode desajudar mais António José Seguro do que propriamente ajudá-lo, porque acho que as pessoas do Partido Socialista já iam, em grande maioria, votar em António José Seguro. Acho que as pessoas de centro-direita, sem o apoio do PS, já poderiam estar um bocadinho mais indicadas e inclinadas para votar em António José Seguro, sabendo que é apoiado pelo Partido Socialista, pode ser um problema para ele. Isto é o meu take relativamente à entrevista. Mas queria dar uma nota sobre algo relevante que aconteceu e que nós descobrimos esta semana, que é, no caso de Lisboa, o que está a acontecer neste momento com a CDU e o Chega, no sentido em que, estando divididos por 3 votos para lhes dar a posição de terceiro lugar e, portanto, dar o segundo vereador ou não, que a CNE lançou um comunicado a dizer que, se existisse de facto um empate concreto até no primeiro vereador a ser eleito, que as eleições em Lisboa teriam que ser repetidas, porque não há mecanismos legais para que se pudesse depois fazer uma asserção de quem é que ganharia, neste caso, o terceiro lugar. Eu acho que isto é do mais ridículo que se pode pensar relativamente ao nosso sistema político português, ao facto da CNE ser uma instituição obsoleta, sem qualquer tipo de relevância e que não consegue fazer o seu trabalho evidente, que é, depois de termos atas em que não batem certo atas com os resultados finais, conseguir ter mecanismos legais para prever este tipo de coisas. Nós temos eleições há décadas. Não era tão improvável que uma coisa destas pudesse ir a acontecer. Eu fico chocada como cidadã que este tipo de coisas não sejam previamente pensadas. E se agora de facto se verificar que existe de facto um empate, e portanto é uma probabilidade muito mínima, mas é importante nós a deixarmos em cima da mesa, o facto de efetivamente termos a CNE cujo único, literalmente you had one job. E não cumpriste o teu trabalho, desculpa que te diga. E agora pensar sem repetir-se eleições em Lisboa por causa disto é ridículo. Isto é absolutamente ridículo. E é um bocado espero assustador. que realmente é absolutamente assustador. Eu quase que estou a rezar para que não seja de facto um empate logo no primeiro vereador, que é para nós não termos mesmo que voltar a passar por isto outra vez. E acho que seria uma vergonha internacional e ia passar em todos os jornais internacionais pela vergonha que isto diria do nosso país, do nosso sistema eleitoral. Leonor, tu estás a rezar também, ou à moda jacobina Não, estás a preparar para te mandares a CNE para o Campo Pequeno? Como é que é? A rezar nunca, mas sobre estes dois temas, eu acho que, enfim, eu não tenho muito a acrescentar àquilo que nós temos vindo a falar nas últimas semanas. O Partido Socialista vai apoiar o António José Seguro, uma coisa que já era mais ou menos previsível, já aqui tínhamos até... Sério, não ficaste chocada? O que por um lado mostra que o PS nestas eleições presidenciais, pela primeira vez em algum tempo, apoia um candidato seu abertamente e não desiste logo à partida de ter um Presidente da República, que é uma coisa que já há muito tempo parecia que o Partido Socialista tinha desistido um bocado das presidenciais. E acho que isso é digno de nota, bem que, na minha modesta opinião de futurologia, não me parece que António José Seguro vá ser Presidente da República. Agora, acho que sobre as presidenciais há aqui algumas outras coisas. E também já disse o que acho sobre António José Seguro. Acho que é um centrista do Partido Socialista com uma carreira política relativamente falhada e que agora surge a tentar assim, a tentar aparecer no meio do caos como um homem ponderado e não sei o quê. E acho tudo uma grande chatice. Acho que a candidatura do António José Seguro não entusiasma absolutamente ninguém, e que há pessoas que votarão nele porque são do Partido Socialista, porque são daquela área política, mas não é propriamente uma figura muito carismática ou muito interessante em geral. Mas tu achas que Marcos Mendes é? Não, também não. Aliás, acho que esta corrida presidencial tem várias figuras de muito pouco interesse. Tipo segunda liga? Exato, é um bocado segunda liga. Não todos, obviamente.
E não acho mesmo que sejam todos. São só os homens do costume. Wink. Wink. Não, por exemplo, sendo franca, eu acho que o António Filipe é um bom candidato e mesmo o João Coutinho Figueiredo é uma pessoa com sucesso político, um político carismático, etc. Não sou aqui completamente tendenciosa. Sucesso político! Coutinho de Figueiredo, que se auto-anunciou na convenção da IEL e conseguiu pôr em causa a própria líder da IEL. Por amor de Deus! Sim, mas eu acho que ele é uma pessoa que tem um valor político que transcende a IEL e que à direita é bastante respeitada, enfim. Mas não é sobre Coutinho Figueiredo. O LIVRE, entretanto, também diz que quer ter uma candidatura própria. Isto vai ser lindo. Entretanto, ainda devem ter de fazer primárias e tal. Mas também, se depois o resultado das primárias não correr bem, não faz mal, porque refazem-nas para poder ganhar quem eles quiserem que ganhe. Exato. Ou então bloqueiam a segunda volta, que é para depois mudam as regras. Exato, ou mudam as regras a meio para garantir que o candidato escolhido pelo Rui Tavares ganhe as eleições, ou o próprio, não é? Como já tem aparecido em algumas sondagens. Agora, eu acho que é de facto uma parvoíce à esquerda do PS ter 3 candidatos e ainda existir por cima candidato do PS. Então vocês podiam ter apoiado o António Filipe. Eu acho, e esta é a minha opinião, eu acho que já aqui disse que o António Filipe é um excelente candidato às presidenciais. O problema, eu acho, foi a forma como este processo começou. De facto, ele foi o primeiro a apresentar-se às presidenciais, mas apresentou-se como o candidato do PCP, numa coisa fechada, não dialogante. E eu acho que se António Filipe tivesse aberto um movimento unitário, cidadão, e que se dirigisse às direções dos outros partidos de esquerda, nomeadamente do Bloco e do LIVRE, com esta ideia de criar uma plataforma unitária em que de facto vários líderes e várias personalidades de esquerda podiam participar, dar o seu apoio e decidir o rumo da campanha, eu acho que as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas não foram, enfim, não vou fazer história contrafactual, mas eu acho mesmo que não havia uma predisposição ultrasectária da parte tanto do Bloco como do LIVRE contra António Filipe, que é das figuras mais consensuais do PCP, aliás, eu diria. Pronto, sobre a candidatura do... E depois, pronto, claro, eu acho que a Catarina Martins é uma excelente candidata, e enfim, é nela que eu vou votar, como toda a gente há de imaginar. Mas acho que é uma pena não se ter talvez encontrado um candidato que unificasse a esquerda, como poderia ter sido Sampaio da Nova, e que pudesse ter levado a esquerda a uma segunda volta. Apesar de ser difícil, acho que poderia ser importante tentar, assim, nem sequer se está a tentar. E terminar apenas dizendo que isto de Lisboa, quer dizer, eu não sei muito bem qual opinião é que é dar sobre este assunto, porque me parece tudo um bocadinho tolo, não é? As atas mal contadas, a diferença que diminui a cada vez que se conta que se faz mais uma recontagem. Estranhíssimo. Quer dizer, é tudo estranhíssimo. Acho que, sobretudo, ir a votos outra vez por causa disto, enfim, parece-me. Para nos presentear a nós, habitantes de Lisboa, com mais umas eleições, percebes? Tu não estavas com falta, eu estava. Fiquei com saudades. Uma parvoíce, até porque já sabendo como é que foram os resultados das primeiras eleições, provavelmente há pessoas que vão mudar o seu sentido de voto sabendo mais ou menos qual é que foi o outcome das primeiras. Por exemplo, pessoas que se calhar votaram na candidatura da Alexandra Leitão por terem esperança que ela pudesse ganhar a Câmara, agora vão ficar, não, eu quero que o vereador não seja do Chega, seja da CDU, e votam na CDU. Quer dizer, ao contrário, e claro, ou ao contrário, ou se calhar agora é uma oportunidade, vamos votar na Alexandra Leitão. Quer dizer, isto é uma parvoíce, tipo, ou estão-se a esquecer do grande ponto. Muitas pessoas que votaram no Chega, por exemplo, podem ver que Moedas está perto da maioria absoluta e votarem em Moedas também. Exato, isto é tipo, ok, já sabemos mais ou menos como é que é, agora vamos Sim, não é muito democrático. Sim, não é democrático. Pelo contrário. Aliás, depois tiram para eleições. Depois tiram o voto inicial, não é? Tipo, de repente o nosso voto que nós fizemos já não vale. Exato. É estranhíssimo. Enfim, mas é isto que me apraz dizer. Pois, eu também não tenho muito a acrescentar sobre isso. Acho que adorava ver isso escarrapachado na capa do Times, imagina. Tipo, Portugal não consegue contar os votos em Lisboa, na capital. Pá, imagina, pronto. Tipo, eu também sou de humanidades, quem é que não faço dizer nada. Mas sobre as presidenciais também não tenho assim grande coisa a dizer, só acho engraçado, e já escrevi sobre isso, mas estou um bocado farta deste tema, sinceramente, mas acho engraçado porque está a ser um pouco paradoxal esta corrida
entre os 3 principais, porque é interessante as sondagens. As 2 sondagens que saíram a semana passada são muito contraditórias, portanto não dá para tirar muitas ilações dali, mas o que me parece mais interessante é, que o André Ventura vem em quarto, que Marcos Mendes e Seguro estão muito empatados, muito taco a taco. Numa das sondagens, Seguro está muito em baixo, mas não sei. E o Almirante vem em cima, portanto, isso não está a surpreender ninguém, não é? É quem marcou o passo destas eleições. E marcou o passo porquê? Porque ele vem de fora dos partidos, portanto, de repente, toda a gente quer ser de fora dos partidos, até os candidatos dos partidos. António José Seguro começa a dizer: malta, eu venho de fora da política tradicional. Bom, António José Seguro foi secretário-geral da Juventude Socialista, foi secretário-geral do Partido Socialista, foi eurodeputado, foi deputado, foi membro de um governo. Quer dizer, António José Seguro vir de fora da política tradicional, eu questiono o que é a política tradicional, não é? Mas está há 10 anos afastado e, portanto, pode dizer isto é, o que ele está a querer dizer é: eu não venho com os vícios, ou eu não tenho vícios. O Marcos Mendes, desculpa, foi um bocado tipo o meu amigo. O Luizão. Nunca vais combater as alegações agora. Nunca vais combater. O Lulu. Como é que vocês se abraçam? Dado que tu és altíssima e o teu amigo Marcos Mendes é tão baixo? Diz lá. Pá, olha, coitadinho. Olha, eu sou, era tipo aquele programa que a Joana shaming. Marques tinha, que era mesmo engraçado há uns anos, que ela era super pequenina e estava com um senhor super grande. Ou quando ela aparece ao lado do Ricardo Araújo Pereira. Exato. Imagina, eu sou contra body shaming. Não façam body shaming ao Marcos Mendes. Eu não fiz. Depois. Eu só lhe chamei Luizinho. Aqui. Eu chamei-lhe Lulu. Isso é fofinho. Mas é querido, pronto, mas foi só porque, desculpa, bem, se alguém estiver aqui a ouvir e mostrar isto ao Marcos Mendes, pânico, mas foi só porque eu disse o Marcos Mendes. Mas Luís Marcos Mendes apresenta também agora o seu mandatário de campanha, que é Rui Moreira, que é o independente, e é por causa da independência. Portanto, está toda a gente a tentar fugir dos partidos, tipo, a dar pontapés aos partidos, tipo, malta, eu juro que não sou daqui. Exceto Ventura, não é? Porque Ventura diz que é fora do sistema e é contra o sistema e é não sei o quê, e dá uma oportunidade ao Almirante Gouveia Melo para dizer: olhem, o que ele tem dito, que é muito inteligente, na verdade, que é: eu sou fora do sistema. Calma, depende do que é que o sistema quer dizer, porque se o sistema quiser dizer democracia, eu não sou fora do sistema, mas aquele tipo ali é. Se o sistema quiser dizer partidocracia, então sim, mas aquele tipo ali não é. Portanto, ele consegue polarizar e ganha aquilo que me parece que é mais popular entre os portugueses, que é só o cansaço em relação ao arco da governação. E consegue fazê-lo de forma a que as pessoas tenham mais dificuldade neste momento em chamar radical ou populista, etc., porque tem um radical e um populista mesmo na corrida. Isso é ótimo. A entrada de André Ventura é ótima para o Almirante Gouveia Melo, e também acho que o Almirante é bom para André Ventura. Acho que eles vão tentar polarizar isto entre eles os dois. E o paradoxo é, ao mesmo tempo que está toda a gente, estes 3 candidatos, a fugir dos partidos do arco da governação, estão os 3 a competir para ver quem é mais ao centro. E eu até gosto do centrismo, eu até me considero uma pessoa mais ou menos centrista, mas Leonor está a vomitar neste momento. Odeio ver o centro com tão má reputação, porque o centro, neste momento que eles estão a tentar disputar, é um centro destilado, é um centro que é tipo, não é nada, não é socialista, mas também não é social-democrata, não é sim nem é não é nada. Quais são as grandes ideias? Não se está a debater nada, e acho que isso não tem que se ver só com o facto dos candidatos serem manifestamente diferentes dos candidatos a que as eleições presidenciais nos têm habituado nos últimos 50 anos de democracia. São as presidenciais com pessoas um bocadinho menos importantes nos seus partidos. Acho que não tem só a ver com isso. Acho que é porque estão a tentar ser contra os partidos e ao mesmo tempo ter as ideias dos partidos do arco da governação, que é um paradoxo muito interessante. Mas, como já está toda a gente farta de ouvir falar sobre isto, nós prometemos que, não mudando muita coisa, a não ser bom que o Rui Tavares anuncie a candidatura, aí vamos fazer um episódio especial só para isso. Só para dizer mal dele. Maria, fala por ti, por favor. Não, fazemos só um episódio especial, só para esse grande momento em que Rui Tavares... É que eu não acho que a palavra especial e Rui Tavares possam estar na mesma frase. Pronto, parem de ser haters. Eu estou a brincar já agora, estava a fazer uma piada. Não sabes que os bloquistas são haters dos... sério? Livers. Por que será? Por que será? Terá a ver com o Parlamento Europeu? Pois, às vezes é chato tu ficar com o lugar de outro partido e fazer uma política diferente.
Ele também já teve isso. Mas ele depois Pois, recebeu de exato, volta. exato. de What Karma's goes a around. bitch. Eu tenho que passar às sugestões, porque eu não sou stalinista nas horas, como a Leonor, mas Ela nem me deixou olhar para o relógio. não, eu tenho um relógio completamente aqui. De todo, porque senão começo a ter olhares para controlar a minha moderação e eu quero ser uma mulher independente. Portanto, Adriana, tu que estás em Paris, por favor, diz-nos que a tua recomendação da semana não é tipo uma exposição aí a que ninguém pode ir. E é uma coisa que seja mais democrática, porque eu estou cheia de inveja que tu estejas em Paris. Não é democrático porque não há almoço democrático neste corpo. Estou a brincar. Uau! Mas E depois Olha, sou isto eu a foi um estar coming nisto. out. Isto Não foi, houve um- foi de propósito para ti, Leonor. Achei que tu ias gostar e apreciar deste meu ponto. É que a stalinista era eu. tu não percebes é que a democracia para a Leonor é um tipo de democracia um bocadinho diferente. Um bocadinho diferente. Depois falamos. Quando chegar o dia. É exatamente isso. É este tipo de coisas que nós discutimos no nosso jantar, estão a perceber? Não Sim, por é. acaso eu vi um comentário a dizer adorava ver o que é que elas dizem quando o microfone não está ligado. Yeah, vocês É um adoravam. bocadinho isto. Não. É tipo É um más bocadinho influências. Não, é pior. É pior. Então, a minha recomendação é algo que se vai passar em Paris, sim, mais ou menos. Então, o Chet Faker, eu estou aqui porque vou ver o concerto de Chet Faker dos 10 anos do Built on Glass, que é um dos meus álbuns favoritos dele. E vocês, se não puderem ver o concerto quarta à noite, como eu vou ver no Bataclan, podem ouvir o álbum. Ele lançou uma versão dos 10 anos, que tem algumas músicas reformuladas, é lindo, está nas plataformas, portanto ouçam. O Chet Faker é o meu artista favorito sempre, eu adoro, e é mesmo aquele tipo de artista que dá para todas as zonas, e portanto aconselho mesmo que ouçam o álbum, ou então que se juntem a mim em Paris a ver o concerto a quarta-feira. Olha, eu, como estou com aziada tipo André Ventura, preciso passar a palavra à Leonor para ela dizer a recomendação, porque eu neste momento estou chateada. Bem, eu vou recomendar um livro que estive a ler a semana passada, já, pronto, como de costume, que se chama Deita os Olhos e Vista as Trevas, escrito por Irene Solá. E houve na contracapa do livro há uma crítica do The Guardian em que dizem que é uma prosa com o mesmo excesso demoníaco de um quadro do Hieronymus Bosch. E eu achei super fixe esta crítica, porque é mesmo verdade. Esta é a história de uma mulher muito velhota, que já está às portas da morte e se prepara para encontrar a linhagem de mulheres da sua família, que já morreram, que cometeram pecados, fizeram pactos com o demónio, dormiram com o demónio, foram consideradas bruxas, se comportaram de forma completamente marginal numa casa no meio das montanhas e dos bosques, completamente deslocadas das regras e convenções sociais. É um livro catalão, a autora é catalã, e é um livro incrível que acho que é o segundo livro de Irene Solá. O primeiro chama-se Eu Canto e a Montanha Dança, que eu também adorei, mas na verdade até gostei mais deste, e é mesmo muito, muito interessante. Eu gosto muito desta histórias em torno de famílias de mulheres, desta ideia das gerações que passam, e é muito giro, porque é toda uma coisa sobre bruxaria e demónios, e depois o demónio aparece de várias formas. É mesmo. É muito incrível. Não é um spoiler, porque começa com este pressuposto que há uma primeira mulher na linhagem que fez um pacto com o diabo para conseguir um marido, e depois todas as outras têm problemas por causa disso. Vale a pena. Eu só disse o spoiler porque a Leonor é a rainha dos spoilers. Pois só sou, isso. pois sou. Mas a minha recomendação eu já meio que já dei, mas queria fazer duas, se vocês me permitirem, mas são da mesma autora, que é da Nawal El-Saadawi, que é uma autora egípcia, já falei dela, médica. Morreu há pouco tempo, morreu há 4 anos, e eu fiquei mesmo triste, porque ela é genial, vale mesmo muito a pena. E o que é que vale a pena dela, assim, se quiserem entrar no universo da Nawal El-Saadawi? Faz sentido para esta discussão agora da burca, do niqab, se vocês quiserem, que é um ensaio de 1995 que se chama Dissidência e Cultura, em inglês Dissidence and Culture. E também o primeiro livro que eu li dela, que me chocou porque é um livro muito forte, muito gráfico, muito violento, mas que é A Face Oculta de Eva, The Hidden Face of Eve. Eu encontrei-o em inglês. E onde ela fala sobre a circuncisão, aliás, a mutilação genital feminina que ela passou aos 5 anos. Ela é uma feminista
muito aguerrida. Ela fala da relação dela com Deus, com Allah, com o pai, de como é que é crescer menina no Egito, naquela altura, mas não é num Egito rico, já agora, não é num Egito pobre. Havia muita diferença, aliás, ainda há imensa diferença social, mas na altura também, ela também fala disso, da diferença de classe, de como é que era o Egito, e eu acho que vale muito a pena. Depois ela tem verdadeiramente uma autobiografia, que eu também acho que sim, mas comecem por isto. E comecem até pelo ensaio. Acho que vale bastante a pena. Estava a falar de ouvir mulheres árabes, por favor, ouçam esta. Chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site da Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.